Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, pela sua muita misericórdia, porque o Senhor tem nos ajudado. A tua palavra nos diz que até aqui nos tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem nos enriquecido com a sua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Pois bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, meu nome é Wilson Pereira. Sou o fundador desse canal Preciosidades. E por que preciosidades? Preciosidade é uma coisa maravilhosa, não é verdade? O que é precioso? Deus é precioso, Cristo é precioso, a palavra de Deus é preciosa, o Espírito Santo é precioso. Então tudo que se refere a Deus é precioso. E Ele deixou muitas pepitas, muitas riquezas aqui na terra. Você sabia que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Nós não viemos do macaco, como a ciência nos diz. Nós viemos de Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso é uma preciosidade, sabe disso? Isso é algo precioso. Então, graças ao Senhor pela palavra. A palavra de Deus tem nos mostrado isso. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia também diz que a terra estava vazia, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 e 2. Mas no versículo 3, diz que Deus falou, haja luz, e houve uma grande luz, e houve luz. Depois Deus fez separação da luz e as trevas. Isso foi o primeiro dia. Louvado seja o Senhor. Então, realmente, há uma escuridão, aquela escuridão imensa. Por que havia aquela escuridão ali em Gênesis capítulo 1? Bem, esse é um assunto para outro vídeo, que é um assunto muito longo. Temos que ler na Bíblia, que procurar. Mas a Bíblia fala que Deus criou todos os anjos, criou serafins, como fala no livro de Isaías capítulo 6, ali revela os serafins. Deus criou querubins também, que revela também no livro de Êxodo, de Ezequiel capítulo 10, e o capítulo 1 fala dos querubins que Deus criou. E o capítulo 28 de Ezequiel também fala de um querubim da guarda, que é Lúcifer. Deus também criou esse querubim, como Miguel foi um querubim, Gabriel foi um anjo de luz. Então esses anjos, esses seres criados, esses seres angelicais, foram criados pelo próprio Deus. Mas você não vê essa criação dos anjos no capítulo 1 de Gênesis. Por que no capítulo 1 não vemos a descrição desses anjos? Fala no capítulo 2, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra, acabou de criar os céus e a terra, e os exércitos dos céus e os exércitos da terra. Então foi tudo criado, tanto os exércitos dos céus como os exércitos da terra foram criados por Deus. Mas a descrição no capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 de Gênesis, nós não vemos com respeito à criação dos anjos. Mas no capítulo 33, versículo 6 de Salmo, ali fala que Deus criou os anjos pelo sopro da sua boca. Os exércitos dos céus foram criados pelo Deus, pelo sopro da sua boca. Então Deus criou também os anjos. E entre esses anjos havia um que era líder. No capítulo 28 de Ezequiel, ali mostra uma palavra com respeito ao rei Tiro. Mas por trás daquela palavra nós vemos uma revelação. Ali havia um querubim da guarda. E esse querubim da guarda, que era o anjo, que era Lúcifer, ele foi criado lá muitos e muitos anos atrás, talvez milhões e milhões de anos atrás. A ciência fala que a Terra tem milhões e milhões de anos, o homem tem 6.000 anos, melhor dizendo. Mas a Terra pode ter milhões e milhões de anos, porque muito tempo atrás, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou todas as criaturas nos céus. E havia criaturas aqui na terra. Você já parou para pensar que a ciência fala e prova que havia gigantes, havia animais gigantes aqui na terra, como os dinossauros, e estão descobertos fósseis desses animais que viveram aqui? Você já parou para pensar que esses animais não estão em Gênesis capítulo 1?
Então, onde estão aqueles animais? E você já procurou na Bíblia que também não tem a descrição desses anjos, desses seres que eram as criaturas gigantes aqui na terra? Mas no livro de Jó, capítulo 40 e o capítulo 41, o capítulo 40 fala de um Leviatã. Era uma espécie de um dragão, um animal bem grande que havia debaixo das águas, um animal que não tem nada, ele é um animal orgulhoso, e se você joga um ferro nele, para ele é um pau podre. Mas no capítulo 40 também fala do Belmonte, que é um animal também grande, parece uma espécie de hipopótamo. Então esses animais viveram aqui na terra. Mas onde estão esses animais? Pois bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi esta criação que Deus criou antes de criar o homem. Deus fez uma criação dos céus e da terra, dos anjos que estavam nos céus, que são os querubins, e tinha Lúcifer, que era é o nome latim, que é dado ao anjo. O primeiro anjo entre os anjos, que era Lúcifer, que tornou-se Satanás. Então esse Lúcifer tinha liderança nos céus, liderava os outros anjos. Mas um dia ele se orgulhou. Ele era muito bonito, muito belo, muito cheio de sabedoria. E por causa da sua sabedoria e da sua beleza, ele se orgulhou e quis ser igual a Deus. Então, no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, ele diz assim, que subirei acima das altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis subir acima das estrelas e assentar-se no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual ao Altíssimo, mas o Altíssimo julgou de lá e lançou por terra, e a sua morada é no abismo. Então ele veio para cá, para a terra, para o abismo. Ele foi julgado. Então, nessa tentativa de ser igual a Deus, ele liderou uma terça parte dos anjos. No livro de Apocalipse, capítulo 12, ali mostra que Satanás e os seus anjos, então ele puxou a terça parte das estrelas, que fala em Apocalipse 12. Essa terça parte das estrelas são os anjos. Essa terça parte dos anjos seguiu a rebelião de Satanás. Então, no capítulo 6 de Ezequiel, de Efésios, ali fala dos principados e potestades. Esses principados e potestades são os anjos caídos que vieram com Lúcifer. Então, tornou-se o mundo das trevas, o reino das trevas, onde ele domina as pessoas. Ó Senhor Jesus! Então, esse mundo das trevas, que foi liderado por Satanás, não estava no princípio, lá em Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, o capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Então, com a rebelião, a terra tornou-se sem forma e vazia. Aquelas criaturas que havia aqui na terra se rejuntou com ele e Deus julgou toda a criação. Quando ele fala, subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, isso mostra que ele estava aqui na terra. Então, ele queria subir, e lá nos céus ele ser semelhante ao Altíssimo. Então Deus julgou e lançou de lá para cá. E a terra ficou sem forma e vazia, ficou cheio de águas. Como Deus criou, como a terra ficou sem forma e vazia? Se em Jó 38, a partir do versículo, se eu não me engano, versículo 4, diz que quando Deus lançou os fundamentos da terra, os anjos se rejubilavam, ficavam cheios de alegria, bateram palmas. Então viu uma coisa muito bela. E no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, diz que Deus não fez a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Mas quando chega em Gênesis 1, nós vemos a terra sem forma e vazia. Foi exatamente isso, a queda de Lúcifer. Ele quis ser igual a Deus, Deus julgou ele e a terra foi destruída. Aí agora no versículo 3, versículo 2 de Gênesis, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, aquelas águas de morte, todas aquelas águas se tornaram água de morte, sem vida, caos, trevas, confusão. Não é assim às vezes na vida das pessoas, nas nossas vidas? Será que a sua vida está assim cheia de confusão, cheia de trevas, sem paz, sem alegria, sem esperança? Pois saiba, Cristo é a sua vida, Cristo é a sua luz. Que haja na sua vida luz, aleluia. Quando há luz, Deus abençoa e tudo se muda. Ó Senhor Jesus, a Bíblia diz, haja luz e houve luz.
Quando o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, Deus estava pensando como fazer para resolver aquela situação, para realmente fazer uma nova criação. E no versículo 3 em diante, Deus começou a restaurar toda a criação. Foi aí que veio nós, aleluia. Antes não tinha eu e você, antes o homem não tinha sido criado. Agora, com a nova criação, Deus disse no versículo 3, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você tem a imagem e a semelhança de Deus. Não aceite em sua vida que você veio do macaco, que você veio na explosão cósmica, como ensina a ciência. Nós viemos de Deus. Deus é o Criador do universo. O universo foi formado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu, José Wilson, Wilson Pereira, um dia estava em trevas. Às vezes eu acreditava que Deus existia, mas tinha momentos que eu acreditava que Deus não existia. Ficava confuso, sem saber. Mas um dia a luz chegou a mim e houve luz. E eu recebi a luz de Deus. Fui iluminado e recebi o Evangelho, criei no Evangelho e sou uma nova criatura. Isso já faz mais de 30 anos. Aleluia! 31 anos. Há 31 anos atrás, eu criei no Evangelho. Essa luz chegou na minha vida. Essa luz entrou em mim. Essa luz me iluminou. Louvado seja o Senhor. Então Deus é luz. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A Bíblia fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em João capítulo 8, o Senhor diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Que haja luz na sua vida, que haja a luz de Deus na sua vida, que você receba essa luz e seja abençoado por essa luz. Senhor, obrigado, Senhor, por essa luz de Deus, essa luz da vida que ilumina as pessoas, que dá vida às pessoas. Abençoa essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que chegou até o fim para ouvir essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que ela receba a luz de Deus na vida dela, em nome de Jesus. Aleluia. E não esqueça de dar o seu like, compartilhar e realmente se inscrever no canal. Vamos fazer que essa plataforma cresça. Deus abençoe a sua vida.